controle da inflação ou crescimento? Qual a prioridade? Desde o início do governo democrático, pós-governo militar, pós a ditadura, que João Batista de Figueiredo foi um dos baluartes pelo processo de transição, foi eleito Tancredo Neves, o mineiro Tancredo Neves, mas não conseguiu tomar posse. José Sarney foi o primeiro presidente democrático pós-governo militar. Só que eu já falei na postagem anterior que o governo, a pasta da economia, o Ministério da Economia, para mim, é o mais importante entre todos os ministérios, que ele é que vai dar o tom de crescimento ou não do país. Uma atitude errada, um passo errado na economia, coloca tudo a perder. A exemplo do Japão, que estava como a segunda maior economia do mundo e em 2022 passou a ser a quarta. Os japoneses estavam guardando dinheiro em casa. O Japão, assim como a Alemanha, foram dois países que ressurgiram das cinzas. A Alemanha é a terceira maior economia do mundo. O Japão era a segunda, em 2022 era a quarta. E esses dois países ressurgiram das cinzas após a Segunda Guerra Mundial. Então, tudo é possível. O Plano Real, com 2 anos do governo Itamar Franco, FHC foi eleito presidente. Era o então ministro da Economia, ministro da Fazenda. Então, tendo uma equipe econômica arrojada, dá tudo certo. O que foi que aconteceu no governo José Sarney, com então o ministro da Economia Funaro, salvo engano? A inflação chegou a bater 80%. Eram pessoas vendendo seus carros, botando na poupança, vendendo casa, vendendo fazenda, na ilusão de receber ali não sei quantos por cento de poupança por mês. E aí, Sarney tinha 4 anos, conseguiu mais um, lamentavelmente, me perdoe o senador José Sarney, o ex-presidente. E aí Collor assume com a ministra Zélia Cardoso de Mello, salvo engano. Confiscou o dinheiro, a poupança do brasileiro, para devolver em 18 parcelas, salvo engano. O dinheiro já desvalorizado, acarretou suicídios, acabou com a vida de muita gente. Só que Collor teve um ponto favorável, foi a abertura de mercado. Se hoje nós vemos carros ponta de linha aí, japoneses, chineses, alemães, foi graças ao governo Collor. Foi louvável essa ação do governo Collor. Mas, mais uma vez, olha, quando o ministro da Economia ou ministra da Economia toma uma medida errada, como foi no caso de Sarney, olha, a inflação foi 80%. Collor assumiu o governo, a situação econômica do país também ficou complicada. Com 2 anos, Itamar Franco era o vice de Collor, assumiu após o seu impeachment. Então você vê que com 2 anos apenas, quando tem uma equipe econômica de visão, antenada, responsável, arrojada, o que foi que aconteceu? O ministro da Fazenda era FHC, Fernando Henrique Cardoso. Só que ele não era um técnico, ele foi uma indicação política. Ele, salvo engano, ele é um sociólogo, salvo engano. Foi Pedro Malan, não sei se Pedro Parente também fazia parte.
Eu sei que foram muito felizes nas ações, que com 2 anos apenas do Plano Real, lançado por Itamar Franco, no governo Itamar Franco, Fernando Henrique foi lançado à presidência e ganhou, em consequência do Plano Real, bem sucedido. E aí ele foi reeleito, ele conseguiu mudar de 5 anos para 2 mandatos de 4 anos. Foi reeleito e Lula assumiu o. Deixa eu falar aqui mais alguma coisa aqui de Fernando Henrique. Fernando Henrique, o Plano Real, ele deu continuidade com a mesma equipe econômica, Pedro Malan, e ele foi muito feliz na privatização do sistema de telecomunicações, porque quem comandava as telas eram os caciques governistas. Aqui mesmo tinha o grupo do governador ACM, que era quem comandava. No Rio, não sei se era a turma do PMDB, não sei se... não lembro quem. São Paulo, eu acho que eram os tucanos, como eu vejo aí na imprensa, os tucanos de alta plumagem. Então, e aí pelo Brasil, era uma gestão política, de indicação política. Aqui, para se conseguir uma linha comercial da Telebahia, em 85, foi uma dificuldade. Meu pai teve que comprar de um particular para a empresa ter uma linha comercial. Só que a oposição bateu muito em FHC, no governo, pela falta de transparência na privatização do sistema de telecomunicações. E é tanto que esfriou, porque tem muitas estatais aqui no Brasil que o governo só faz injetar bilhões, todo ano, injetando bilhões. Né? Tem Banco do Brasil, tem Caixa, tem Petrobras, eu não sei bem, eu posso estar até falando errado, mas eu já li alguma coisa que o governo injeta muito dinheiro, né, nessas estatais para elas serem superavitárias. Posso estar falando até errado, se for, minhas desculpas. Então, se o governo não tem condição de ter um país com economia crescente, como é que vai ter condição de ter uma gestão arrojada com indicação política nessas estatais? É engano, é mera ilusão. É só para acomodar a base aliada. Eu tenho essa convicção que sim. Então, aí, depois de FHC, que teve um plano real, o Brasil saiu daquele sufoco. Salvo engano, Pedro Malan negociou com o Tesouro dos Estados Unidos a dívida e conseguiu uma carência para começar a pagar. E aí o Brasil, o país respirou, porque na época do milagre econômico, no governo militar ainda, que salvo engano foi de 68 a 73, o Brasil se endividou para investir na infraestrutura aqui, na construção de Brasília, e infraestrutura para instalação de botadoras e tudo mais. Foi um boom, o país cresceu, só que ficou altamente endividado. A dívida chegou a 100 bilhões de dólares, salvo engano. Então, foi um fato lamentável. E teve também a corrupção das empreiteiras, né, no milagre econômico. Então, o milagre econômico teve um boom de crescimento, atingiu até 2 dígitos, só que, devido ao endividamento, o Brasil ficou complicado, a inflação subiu um pouco, ou subiu até mais do que deveria. O Plano Real conseguiu trazer a inflação a níveis aceitáveis, só que a preocupação, a meu ver, dos economistas, até o presente momento, tem sido o controle da inflação e dos juros. Pode observar,
os 4 anos de cada governo que teve aí foi o controle da inflação e dos juros. Não tinha, não é que o economista não seja capaz, se eu que não sou economista, eu tenho essa visão, então como é que o economista, ele tem um potencial, mas não foi explorado todo o seu potencial, como foi Pedro Malan, Pedro Parente, eles são altamente capazes, competentes. O Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, o ministro Paulo Guedes, também no governo Bolsonaro, um ministro muito competente. Tenho certeza que era um ministro muito capaz também de promover essa mudança de crescimento mais audaciosa que eu me refiro. Mas teve o período da pandemia, que o Brasil foi altamente prejudicado, mas é um ministro também que eu considero muito capaz. Agora, foi o que eu falei, todos eles, Paulo Guedes, o Pedro Malan, Parente, todos eles, o ex-presidente, o Armínio Fraga, o Henrique Meirelles, todos esses profissionais eu considero muito técnicos, competentes. Agora, a inflação absorveu de tal modo a atenção desses profissionais que acabou esquecendo do incentivo mais agressivo para a vinda de empresas estrangeiras, porque o Brasil já não está recebendo imposto delas. Então, o que é que custa? Vamos ver aqui uns anos aqui de isenção, para vocês virem produzir aqui no Brasil, gerar emprego. Aí vai ter o consumo, vai ter a geração de renda, o pessoal vai deixar de estar recebendo o Auxílio Brasil, vai ter a dignidade de receber seu salário. A China conseguiu gerar em torno de 800 milhões de emprego, né? Está aí um exemplo, mais de 50% da população, que é de 1 milhão e 500 milhões, 1 bilhão e 500 milhões, mais de 50%. Então é isso aí. São altamente competentes. Agora o que é que acontece? Eu acho que teve um trauma com a inflação, que todo governo, o ministro da Economia, a preocupação é deixar a inflação a níveis aceitáveis, os juros, e passa os 4 anos ali brigando com essa queda de braço para os juros baixar de uma forma natural, sem ações equivocadas. E aí entra presidente de partido dando nota na política do Banco Central, de juros do Banco Central, sem ter nenhum conhecimento. Quer dizer, o profissional é o presidente do Banco Central que está lá. Se ele for escolhido é porque ele tem capacidade técnica para tal função. Então deixa o homem trabalhar. O Ministério da Economia é a mesma coisa. Agora, o ministro atual da Economia, ele tem uma linha assim meio, sei lá, como é que eu falo assim, é um pouco arcaica, eu acho, a visão, porque eu penso assim, que deve dar incentivos de alguns anos para as fábricas virem aqui para o Brasil produzir. Agora, as fábricas daqui tem que ter também uma contrapartida para não ficar... as fábricas que vão chegar vão ter um prazo para começarem a pagar os impostos, e aí as que estão aqui tem que também ter um desconto para haver uma igualdade, chegar um momento de estar igual os impostos das fábricas que produzem aqui no Brasil e as que vieram produzir aqui, que receberam incentivos de alguns anos para vir para aqui. Porque se é um dinheiro que o Brasil já não arrecada, mas se a fábrica vir, mesmo ela não gerando imposto,
mas está gerando emprego. Os funcionários das fábricas vão consumir o que vai gerar imposto, arrecadação para o governo, com o consumo, né? Eu penso assim, posso estar equivocado falando bobagem, mas é isso aí, me deu vontade de falar isso aí. Já há alguns dias que eu vinha maturando isso aí e tal, e é isso aí. Eu acho que o caminho é esse, é privatizar. Tem uns bancos aí estatais que poderiam privativar, Petrobras, e tem outras empresas, mais de 120 empresas estatais tem. O Brasil economizaria dinheiro, faria caixa e poderia bancar esse desconto. Por exemplo, as montadoras, os carros mais potentes, chega até 30% de imposto para o governo. Daí, os carros 1.0 de menos cilindradas, parece que é em torno de 5%, eu andei pesquisando. Agora, os carros mais potentes, chega até 30%. É aquela coisa que, quem tem paga mais, quem não tem paga menos. Mas é o que eu falei, é trazer o pessoal que está lá embaixo para trabalhar, para também construir seu patrimônio, progredir financeiramente, e não deixar quem está lá, quem já está numa posição confortável, porque chegou lá, baixar, você tem que pagar mais imposto, porque você pode. Não é assim, tem que ter um equilíbrio. O Brasil é capitalista e é democrático. Tem que estar antenado com o que está acontecendo lá fora. Era só isso aí mesmo que deu vontade de falar hoje.